Oi, gente! No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês como é que é a rotina das crianças aqui em casa e como foi que eu organizei isso, né, para que a rotina deles funcionasse de acordo com a nossa, de acordo com a rotina da nossa casa, porque essa questão toda é como se fosse um quebra-cabeça, né, que a gente precisa que tudo se encaixe para que tudo possa funcionar, para que todo mundo consiga fazer o que precisa ser feito, né, considerando que temos aí duas crianças no meio dessa brincadeira. É claro que é bom lembrar que a nossa vida, que o nosso estilo de vida, que a forma como a gente trabalha, né, a nossa realidade é diferente. Cada família tem a sua rotina, né, a sua forma de viver, os seus horários de trabalho, os seus horários de vida também. E tudo isso afetam diretamente, impacta diretamente em como vai ser a rotina das crianças, né? Mas vamos lá, lembrem-se disso, né? De que essa é a minha realidade, que, portanto, eu ajo de acordo com a minha realidade e só posso falar sobre a minha realidade. Primeiro ponto muito importante, o sono das crianças. Antes de eu falar qualquer coisa pra vocês, eu preciso que vocês saibam que os meus filhos dormem bem. E eles dormem bem porque houve todo um processo de ensiná-los a dormir, de que eles tivessem autonomia. Então foi todo um esforço, toda uma dedicação da minha parte de estudar muito, de comprar cursos, pagar consultoria, de ter semana dormindo no quarto da Sara, porque ela chorava e acordava a cada tanto tempo, e eu já tive que dormir no quarto dela para poder conseguir fazer a coisa acontecer. Então, assim, houve todo esse processo para que os meus filhos tivessem autonomia no dormir. O Thomas, depois da experiência que eu tive com a Sara, né, eu consegui ser ainda melhor, digamos assim. Coisas que eu fiz errado com a Sara, ou que eu não fui tão firme quanto deveria, com ele eu fui muito mais firme. Então, desde os 2 meses dele, ele já tem ele começou a ter essa autonomia, né, ele criou essa autonomia de sono, de eu colocar ele no berço acordado, ele dorme sozinho, ele faz boas sonecas, ele dorme de noite. Então é claro que a nossa rotina hoje, da forma como ela é muito possível porque os meus filhos dormem bem. Se vocês quiserem saber mais especificamente, a fundo, sobre sono, tudo que eu sei, tudo que eu aprendi, tudo que eu fiz para os meus filhos dormirem, eu tenho um aulão só sobre esse assunto. A ideia do vídeo não é para falar sobre sono especificamente. Então, nesse aulão, eu falo tudo para vocês, assim, tudo que eu sei sobre sono e como eu conquistei a autonomia de sono dos meus filhos. Eu vou deixar o link para esse aulão aqui na descrição do vídeo. Agora que esclarecemos tudo isso, vamos lá. Hoje, como é que funciona a rotina da nossa casa? Eu acordo às 5 da manhã. Por quê? Preciso? Não, mas porque pra mim é importante que eu acorde antes da minha casa acordar, pra eu ter tempo de fazer as minhas coisas. Eu preciso de silêncio, eu preciso de ficar sozinha, eu preciso de calma, eu gosto de ler minha Bíblia em paz, tomar um cafezinho e gosto de treinar cedo, porque pra mim, pro meu bom funcionamento, né, do meu funcionamento biológico e mental, para que eu vire uma boa pessoa durante o dia, eu preciso que o treino seja uma das primeiras coisas que eu faço no dia. Eu acordo, faço meu devocional, né, eu leio a Bíblia, tenho meu momento com Deus e vou treinar 6 da manhã. Seja corrida, seja crossfit, seja academia, eu estou treinando. Então, das 5 às 6 da manhã é um período do horário que eu acordo, né, eu me arrumo, eu tomo meu café, faço meu devocional e vou treinar. Nesse tempo, as crianças estão dormindo. O João vai acordar ali por 5 e pouco, 6 e pouco. Agora que ele tá trabalhando comigo, ele já não precisa de acordar mais tão cedo, então ele aproveita pra dormir mais, já que ele pode. Mas ainda assim, ele acorda mais cedo porque ele também gosta de ter esse tempinho antes das crianças acordarem. Então, como é que eu consigo fazer tudo isso? Como é que eu faço pra ter esse tempo pra mim? Eu acordo antes das crianças. E aí, eu tenho o João que me dá esse suporte, por isso eu consigo sair de casa. Se eu não tivesse o João me dando esse suporte, eu faria tudo em casa, eu não sairia pra treinar na rua. Talvez o correr não fosse tão possível porque hoje eu só posso correr porque tem alguém que fica em casa junto com as crianças, certo? Então eu teria que correr num outro horário em que o João pudesse ficar com eles. Se não tivesse como mesmo, eu simplesmente treinaria em casa da forma que desse, porque eu acho importante a gente fazer, né? Fazer é melhor do que não fazer. Então, é isso. O dia das crianças começa a partir das 7 da manhã, quando eu já voltei do treino ou quando eu tô quase chegando em casa. E aí, se eles acordam antes das 7, a gente segura eles para tirar eles do quarto só a partir das 7 da manhã. Por quê? Porque eu entendo que é muito importante que as crianças não escolham a hora delas de começar o dia. Eles podem acordar
antes, mas a hora de sair do quarto e começar o dia é a gente que determina. Por quê? Eu preciso de ter esse tempo pra mim, o João precisa de ter esse tempo pra eles, as crianças não podem num dia sair do quarto às 6, no outro às 6h30, no outro às 7. Eu entendo que precisa existir uma ordem. Então, se eles acordam antes das 7, vão ficar no quarto esperando. Como é que a gente conquistou isso? Com muita conversa, especialmente com a Sara, né? Porque ela já entende mais. Então, foi um processo, não é algo que a gente faz desde sempre, foi algo que eu tive que construir, porque antes o meu dia começava quando o dia da Sara começava e era tudo assim, e ela que comandava a coisa, entendeu? Mas aí eu retomei aqui o controle da situação, porque eu sou adulta, eu sou a mãe, sou eu quem decido como a gente vai fazer. Então, às vezes eu fico falando assim, eu penso, nossa, vão pensar que eu sou uma carrasca, né? Mas é que, bom, é assim que funciona a nossa casa e a gente tá muito bem, tá todo mundo muito feliz assim. Se a Sara acorda às 6h30, 6h40, a gente fala, filha, ainda não tá na hora de sair do quarto. Pode acender a luz, que ela tem uma luz mais baixa, que ela tem acesso, que fica na cabeceira dela, da cama. Ela pode acender a luz, ela pode ficar lendo o livrinho dela, pode ficar brincando. Ela não tem brinquedos no quarto. Ela tem só os livros dela e já é o suficiente. Ela tem uns bichinhos, uns ursinhos na cama também. E aí a gente fala, fica aí esperando a gente que já a gente vai abrir a porta pra ti. A gente fala com ela pela babá eletrônica. E aí ela fica até a hora que a gente vai tirar ela lá. Tem dia que ela chama mais, e aí a gente fala de novo, filha, tá tudo bem, a gente já vai, já tá quase na hora, nananã. É assim que a gente faz. Com o Thomas já é um pouco mais difícil, porque ele é um bebê muito pequenininho, ele ainda não entende, né? E normalmente quando ele acorda é porque ele já tá pronto pra acordar ou porque ele tem fome. Dependendo do horário que isso acontece, se ele desperta às 5 da manhã e ele dormiu a noite inteira, eu já sei que 5 da manhã ele tá com fome. Eu não acendo luz, eu não interajo com ele nem nada. Eu entro no quarto, pego ele, dou o mamá, ele vai acordado pro berço porque ele já não dorme mais do mamá. É muito difícil de ele dormir mamando. E ele vai acordado pro berço, volta a dormir. E aí ele vai acordar por 7 e pouco, 8. Aí eu que tenho que acordar ele, porque como ele teve aquela recarga de energia não, né, de mamar, ele vai querer dormir mais, ele vai querer esticar. Mas eu não deixo porque isso pode atrapalhar a rotina. Então, ali por 7h15, 7h30 no máximo, eu acordo ele se ele não tiver acordado antes sozinho. Então esse é o horário das crianças de começar o dia. O horário oficial para sair do quarto para começar o dia é às 7. Quando a Sara não tiver acordado às 7 da manhã, a gente deixou ali uma base para ela acordar sozinha entre 7 e 7h30. Porque é assim, a minha filha ela já é uma adolescente. Se ela é acordada quando ela não quer acordar, ela fica meio irritada, fica de mau humor. E a Sara de mau humor a gente prefere evitar. Então a gente dá esse tempinho ali pra ela, porque ela costuma já acordar até no máximo 7h30. É muito difícil que ela prolongue mais do que isso. Então se às 7 ela não acordou ainda, a gente deixa ela dormir até às 7h30. Se 7h30 ela não tiver acordado, daí sim a gente acorda ela, pra não atrapalhar o restante do dia, entende? Então é assim que funciona. E com o Thomas a gente vai gerenciando também e tentando, né, que também comece o dia dele às 7. Se ele despertou 6h30, 6h40, 6h50, eu vou deixar ele no bercinho esperando até às 7 da manhã, especialmente se ele não estiver chorando. Por quê? Porque é importante a criança aprender a esperar. A gente tem que fazer o nosso filho, a gente tem que ajudar o nosso filho a aprender a esperar. Porque nós, mães, nós somos o quê? Muito amorosas. A gente quer pegar o nosso bebê, ele acordou, a gente já quer estar lá em cima dele. Mas se o teu bebê tá bem, dá uns minutinhos pra ele no berço sozinho. Não vai fazer mal. Se tá tudo bem com ele, ele não tá chorando, ele tá lá, dando gargalhada, pegando no pezinho, conversando. Deixa ele lá quietinho um pouco. Deixa, assim ele aprende a esperar. Ele entende que ele vai esperar um pouquinho, que tu vai lá atender ele. Isso é muito importante para a criança saber que pode ser que tu demore um pouquinho, mas que tu sempre vai atender, especialmente se ele estiver chorando. Então isso é muito legal para construir essa autonomia na criança e se aprender a lidar com o tédio, a usar a criatividade e a imaginação. Ok, acordamos todos. Eu já tô pronta pro dia. Agora que o João trabalha comigo, enquanto eu me arrumo quando eu volto do treino, ele fica com as crianças. Tem dia que a rotina é meio embolada, tem dia que eu vou me arrumar só depois, tem dia que eu consigo me arrumar assim que eu chego. Cada dia é um dia. Algumas coisas mudam, variam de acordo com o que tá acontecendo e outras são sempre fixas, como esse horário de começar e terminar o dia, por exemplo. E aí depois a gente vai pro café da manhã. Chega esse momento de eu fazer o café da manhã da Sara, a gente desce juntos, né? Arruma a Sara, arruma o Thomas, tudo, descemos juntos. Faço o café da manhã da Sara, faço meu café da manhã, dou café da manhã pro Thomas. Se der, o João toma café da manhã com a gente. Se não, o João vai fazer o treino dele e aí eu
pego as crianças, a gente vai se organizando. Então o café da manhã das crianças vai acontecer entre 7h30 e 8h30 da manhã, dependendo do tempo que a gente levou para descer. Eu digo descer porque a nossa casa tem mais andares, a cozinha fica no primeiro e os quartos ficam no segundo. Aí até que eu arrume todos e aí a gente consiga descer, às vezes demora. E aí eu vou dar o café da manhã para eles e a gente vai continuar o nosso dia. O Thomas hoje faz 3 sonecas. Ele tá com uma janela de sono de 1h30, 1h40, 2 horas no máximo, 2 horas no máximo. Tem variado um pouco a janela de sono dele, porque tá tendo muita mudança na rotina dele agora. Começou a introdução alimentar, tem dias que ele gasta muito mais energia, tem dias que ele gasta menos. Então eu vou vendo os sinais dele, vou sempre acompanhando no relógio. Inclusive eu tenho que anotar que ele dormiu. Eu sempre anoto os horários pra ir acompanhando. Pronto. Eu vou cuidando do relógio, vou cuidando dos sinais de sono dele, junto as duas coisas e vejo, ok, agora tá na hora dele dormir. O Thomas vai pra primeira soneca dele ali entre 8h30, 9 da manhã, ele vai pra primeira soneca. E aí eu fico com a Sara, porque a Sara só faz uma soneca no dia, né? Depois do almoço. Eu fico com ela, essa soneca do Thomas pode durar 1 hora, 1h30, até 2 horas, dependendo do dia. Ele faz sonecas muito, muito boas. Pelo menos 40 minutos, mas é raro quando é só 40 minutos, ele dorme mais do que isso. E aí eu fico com a Sara. Eu faço as coisas da casa também, a Sara fica ao meu redor, a Sara fica brincando. Agora que o João tá junto, né? Ele tá trabalhando comigo, então fica mais fácil pra eu conseguir fazer as coisas da casa também, porque daí ele fica com ela, a gente vai se dividindo. E aí a vida vai acontecendo e chega a hora do almoço. A gente tenta almoçar aqui 11h30, meio-dia no máximo, porque nesse horário a Sara já tá ficando muito cansada. E aí se eu não dou o almoço logo, ela não come direito, ela fica irritada, a hora da soneca fica complexa, ela começa a reclamar e aí vira um caos. Então sim, a gente almoça um pouquinho mais cedo, às vezes vai ser 11, 11h30, meio-dia, dá uma variada, mas é sempre nessa faixa de horário. Aí almoçamos todos juntos, o Thomas nesse horário já tá acordado, ele vai almoçar também, né, porque agora ele começou a comer, e a gente almoça juntos. Essa é a refeição que a gente sempre tenta fazer junto, porque o café da manhã nem sempre conseguimos fazer os 4 juntos, o jantar também não, então o almoço a gente tenta sempre que seja com a família na mesa. Depois do almoço, Sarinha vai dormir. Ela escova os dentinhos dela, nananã, faz a rotininha ali bem rápida. Pra soneca é só escovar os dentes, trocar a fralda, ver se tá tudo certo, se limpar e deitar. Não tem livro, não tem nada, ela só deita e vai dormir. Ela já dorme sozinha e ela faz essa soneca dela de 2 horas, 2h30 até 3 horas. É uma bênção, ela dorme muito bem essa soneca, especialmente se ela tiver gastado muita energia na parte da manhã. O Thomas também logo em seguida vai dormir, então essa soneca deles sempre acaba coincidindo. Nem sempre eles vão dormir no mesmo horário, mas eles estão dormindo no mesmo horário, porque o Thomas tem essa janela, né, de 1h30 a 2 horas, então eles acabam dormindo juntos essa segunda soneca dele e a primeira soneca dela, a primeira e única. E enquanto eles fazem essa soneca, eu organizo a cozinha e a gente trabalha, né? Porque é um tempo que os dois estão dormindo, então eu e o João conseguimos trabalhar. Thomas acordou, Sara acordou, a gente volta à rotina, né? Eu e o João eu pego, dependendo de quem estiver disponível no momento. Agora, por exemplo, o Thomas foi dormir, coloquei ele pra dormir, vim aqui, tô gravando o vídeo pra vocês e o João tá lá embaixo com a Sara. Quando a Sara acorda, ela faz um lanchinho da tarde, a gente não dá muita coisa pra ela, porque as principais refeições dela do dia são café da manhã, almoço e jantar. Mas a gente percebeu que ela precisa, assim, desse snackzinho no meio da tarde. A gente não dá muita coisa, porque senão atrapalha o jantar dela. Se o teu filho, por um acaso, não está comendo muito bem nas refeições principais, pare para analisar o que ele tem feito no meio das refeições principais. Houve uma época em que a Sara não estava comendo bem no almoço e no jantar, porque no restante do dia inteiro a gente passava dando fruta para ela. E a gente pensava, é saudável, é fruta é bom. Sim, fruta é ótimo, mas fruta ocupa espaço na barriga, o espaço que deveria estar sendo preenchido por arroz, feijão, carne, frango, legumes, verduras. Essa é a refeição principal da criança. Então a gente tem muito cuidado. E a Sara faz só, assim, 3 grandes refeições, café da manhã, almoço e jantar. E ali quando ela acorda da soneca, que vai ser por umas 3 da tarde, 3h30, dependendo, ou um pouquinho antes, 2h45, dependendo do quanto ela dormiu, ela faz esse snackzinho, que pode ser uma fruta, que pode ser um iogurte, alguma coisa assim mais leve. Eu não vou encher ela de comida. Ela vai ficar brincando, né, porque depois que ela acorda ela não dorme mais. E o Thomas a mesma coisa, ele vai... Quando ele acordar dessa soneca aqui, que horas são agora? São 3h44. Ele não vai dormir mais, dependendo da hora que ele acordar. E aí eu já não sei se essa é a segunda ou terceira soneca dele. É a terceira. Agora ele tá fazendo a terceira soneca.
Chega uma hora que a gente já não sabe mais, a criança faz tanta soneca que a gente fica perdida. Quando ele acordar dessa soneca, ele vai ficar acordado, vai brincar, vai gastar energia, vai mamar, e aí depois, às 6 horas, é hora das crianças jantarem. Sara janta às 6, o Thomas também janta às 6, assim, eu ainda tô organizando um pouco, porque nem sempre a rotina ali do final do dia bate tudo certinho, sabe? Depende da hora que ele acorda da última soneca. Mas os dois, assim, o sonho, né, o ideal é que os dois jantem às 18, para as 6h30 irem pro banho e fazerem a rotina noturna e ir dormir. A rotina noturna do Thomas é muito simples. Eu dou banho nele, arrumo ele, dou de mamar. Eu coloquei o mamar agora para antes dele ir pro berço, porque tá funcionando bem assim. Ele vai acordado pro berço, dou a naninha para ele e ele dorme. Então, no máximo, até as 7 horas da noite, ele tá dormindo. Enquanto a Sara, ela toma banho, a gente lê livro, ela toma um leitinho ainda, ela não toma fórmula, ela toma leite integral. Ela gosta muito de leite e não é uma coisa que induza o sono ou nada do tipo, é só uma coisa que ela gosta muito, ela tá acostumada, é um hábito realmente, que eventualmente a gente vai tirar. Ela não toma mamadeira, ela toma numa garrafinha de canudo. Aí a gente lê um livro pra ela junto no quarto. E até 7h30, 8 no máximo, ela tá dormindo. Tem dias que são mais difíceis, por isso que eu falo até 7h30, 8. Por quê? Porque ela tá numa fase de não querer dormir. E é muito da idade dela, ela tem lutado muito pra dormir. Ela fica chamando a gente por todos os motivos do mundo que vocês imaginarem. Ela chama a gente no quarto pra tudo e qualquer coisa, assim. Tá bem puxado. Mas a gente é firme. Sara, agora é hora de dormir. Sara, é hora de dormir. Tem horas que a gente tem que tirar tudo dentro do quarto. Já não tem muita coisa. Aí a gente tira todos os livros. Aí eu tenho que tirar todos os pijamas da gaveta, porque ela dorme numa cama e ela tem acesso ao guarda-roupa dela. E aí ela começa a querer trocar de pijama, é uma função, mas até umas 8 ela tá dormindo. É assim, né? Mas o normal mesmo é entre 7 e 7h30 já tá todo mundo dormindo. E aí é quando eu e o João temos o tempo pra gente. Ali das 7h30 até as 9, 9h30 da noite é quando a gente fica junto, a gente janta, a gente assiste série e a gente vai dormir. Essa é a rotina dos nossos filhos e meio que a nossa rotina juntos, né? É assim que funciona aqui em casa. É claro que tudo isso é facilitado pelo fato de que os meus filhos dormem bem, tá? Isso é um mérito deles, mas é um mérito muito grande meu pela minha dedicação que teve ali. Então, assim, não é fácil fazer criança dormir, eu sei, é uma coisa que a gente realmente tem que ensinar e tem que ter perseverança e não pode desistir porque por vezes vai levar bastante tempo. Mas se a gente desiste, daí mesmo que a criança nunca vai aprender a dormir, né? Então a gente tem que seguir firme e pedir ajuda sempre que necessário. A gente é bastante cuidadoso com essa questão da rotina porque a gente entende que isso funciona muito bem. Quando precisa sair da rotina, a gente sai. Confesso que eu sofro um pouco porque eu sei que eles sofrem também com sair da rotina, com dormir fora do horário. Eu sei que não é bom pra eles também, assim, mas faz parte da vida, né? A vida não é sempre a rotina perfeita, a gente tem que aprender a sair da rotina. E aí a gente vai ajustando. Em dia que a gente vai pra igreja à noite, o dia é normal, eu não acrescento soneca, eu não faço nada. Nós só levamos eles de banho tomado e já jantados pra igreja. E aí a gente vai gerenciando lá conforme a gente vê que vai acontecendo. E aí quando a gente volta pra casa, os dois vão pra cama e dormem, tudo certo. É só um gerenciamento mesmo, né? Porque pode haver uma questão nos ânimos que podem ficar alterados por conta do sono, que não dormiram na hora. Como eu falei, é muito importante a criança ter rotina, a criança ter bons horários de dormir. Não é só porque é bonito, não é só porque, ai, olha só, é uma regra, tá aqui jogando regra em cima da gente. Não, existe uma razão pra gente ter um relógio biológico. O nosso corpo, ele foi feito pra dormir quando o sol dorme e acordar quando o sol acorda. Os nossos filhos, eles já vêm de fábrica dessa forma. As nossas crianças, elas vêm assim, né? Por isso que tem muita criança que acorda bem cedo, às 5 da manhã, porque que horas que o sol nasce às 5 da manhã. Se entrou uma claridade dentro do quarto, já foi suficiente para essa criança acordar, porque ela tá configurada dessa forma, entende? Então tem um horário de pico de produção de melatonina que acontece ali entre 7h30, 8, 9 da noite. Então se a tua criança vai dormir 10, 11, o sono dela já foi prejudicado. Sim, porque ela perdeu esse momento em que ela já deveria estar dormindo. Mas como eu falei, é claro que cada família tem a sua realidade. Mas a gente também tem que se assumir, a gente tem que, né, não dá pra gente fingir que não. Existe o cenário perfeito, existe o cenário ideal. O cenário ideal é que a criança dorme em horário X e X. Todo mundo vai conseguir aplicar isso? Não. Precisa se sentir culpado por isso? Não. Mas a gente tem que saber que existe sim esse cenário perfeito. Eu busco ao máximo chegar nesse cenário ideal. Consigo?
Não, mas a gente tenta. Todos os dias nós estamos aí na luta tentando que as crianças tenham uma ótima qualidade de sono e a gente também, porque dormir é muito importante. Gente, nossa, falei demais, não era pra esse vídeo ficar tão longo, mas estão aí as informações sobre a rotina das crianças. Como eu falei no meu aulão Nana Neném, eu falo tudo sobre sono e como ensinei meus filhos a dormir. O link tá aqui na descrição. Se vocês ficaram com alguma dúvida sobre o que eu falei aqui no vídeo, deixem nos comentários. E era isso. Um beijo enorme, eu amo muito, muito, muito vocês. Até o próximo vídeo e tchau!